nossa Igreja Presbiteriana Jardim Horizonte Azul. Nós iremos dar sequência à nossa escola bíblica dominical, né? Para você que tem nos acompanhado aí, nós estamos estudando a nossa revista As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2, de autoria do reverendo Leandro Lima, e nós estamos estudando a lição 26, né, da nossa revista, página 186, Sinais do Fins dos Tempos. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, deixa aí o seu like, né, se inscreva no nosso canal e, tendo oportunidade, venha nos visitar. Nossa igreja fica aqui no Jardim Horizonte Azul, próximo a Embu Guaçu, próximo a Itapecerica da Serra. Nós estamos aqui já no Triângulo, próximo a esses dois municípios. O extremo sul de São Paulo, aqui para quem vem de Santo Amaro, Mboi-mirim direto. Nossa rua é a rua Vilfredo Pareto, número 168, no ponto final do ônibus Jardim Horizonte Azul. Sua visita será uma alegria para a nossa igreja. Meus irmãos, já temos então iniciado o tema escatologia do nosso último trimestre aqui da Escola Bíblica, e hoje nós vamos falar sobre os sinais do fim dos tempos. Nesta aula, né, o autor da revista ele vai trabalhar então com aqueles sinais que Jesus Cristo, tanto em Mateus quanto através de João no Apocalipse, que sinais são esses que marcam o fim dos tempos. E ele começa então uma introdução dizendo assim: por séculos os israelitas aguardavam a vinda de um libertador. Isso é fato, né? Aquela promessa feita em Gênesis durante todo o Antigo Testamento foi alvo de muita expectativa, e criou-se no povo judeu, então, essa expectativa e esse anseio, né, por esse libertador que viesse, ou que viria, né, a governar Israel. Quando chegamos no Novo Testamento, esse anseio, ele está bem alto, né? Ele está a todo vapor, e eles então, estando agora sob o jugo de Roma, os judeus então estão esperando alguém, um rei, um comandante, que vai libertar eles do jugo de Roma. Por isso eles esperam então um rei de fato, né? Como foi o rei Davi, né? Um homem que viesse libertá-los da escravidão política de Roma. Então, a cada geração que se levantava, né, criava-se então esse anseio e acentuava-se essa expectativa pela chegada do Messias, né? E tudo isso, toda essa expectativa, todo esse anseio, né, foi em meio à tribulação, em meio à perseguição e opressão dos inimigos. E durante todo esse período do Antigo Testamento, quando o povo passava por tribulação, angústia, perseguição, né, Deus sempre levantou alguém, ou levantou suas mãos para atender o povo, né? E o povo, por vez, também sempre levantou as suas mãos em oração a Deus, implorando a Deus, né, socorro, e Deus, então, sempre enviou alguém para libertar o seu povo. A gente vê isso muito claramente no livro de Juízes. Toda vez que o povo pecava, toda vez que o povo se sentia-se oprimido, né, o povo então clamava a Deus e Deus dava um juiz e libertava. E assim, quando o povo clamou por um rei, o Senhor deu então Saul a esse povo, e depois toda a sequência da dinastia desse povo, né, ou desse reinado, né, ou essa dinastia no povo judeu. Então esse povo espera então agora alguém que vem nos mesmos moldes do Antigo Testamento, ou melhor ainda, né, um rei para libertá-los, um rei que viesse de forma, com uma autoridade, né, maior do que a autoridade romana, para libertar-los, este povo, né? E interessante que o autor coloca, né, na nossa revista, que os profetas, né, tanto os maiores quanto os menores, eram porta-voz de Deus. Eles anunciavam a vinda deste Salvador, apresentando ao povo, então, indícios sobre onde, quando e finalmente nasceria este rei, né? E ainda
ainda por meio dos profetas, né, não eram poucas coisas anunciadas sobre, ou características que davam sobre este rei que viria libertar o povo, né? Só que aí, de repente, ele veio, de repente se cumpriu, então, aquilo que foi prometido no Antigo Testamento pelos profetas. E aí fica uma pergunta, né? Mas por que, e é uma pergunta que o autor coloca aqui no livro, né? Mas por que que naquele dia em Belém, tão poucas pessoas compareceram, né? Estar de frente com esse Messias prometido, né? Será que os estudiosos da lei tinham coisas mais importantes para fazer do que ir conferir o nascimento do Messias? Algo interessante que nós devemos pensar, né? Ele é anunciado, né? Profetizado acerca dele, mas por que no nascimento de Jesus, então, aqueles que estudavam a lei, sabiam que Deus iria enviar o seu ungido, o Messias, para libertar o povo, por que será que os estudiosos não estavam ali quando o Messias nasce, né? Porém, meus irmãos, em meio a tudo isso, Deus resolveu então deixar algumas marcas no mundo, né, que serviriam como indicadores da segunda vinda de Cristo. Se na primeira vinda de Cristo as marcas foram dadas, né, foi anunciado pelos profetas, indícios foram mostrados, mas o povo não se atentou para isso, nem mesmo os estudiosos. Assim como na primeira vinda, a segunda vinda também vai pegar muitos de surpresa, né? Outros, porém, simplesmente não estarão interessados nessa vinda de Cristo, né? Da segunda vinda de Cristo. Então, mesmo assim, o Senhor, então, tem deixado marcas que são claras, evidentes, dessa segunda volta de Cristo, e nós devemos estar atentos a ela e não desatentos, como ficaram, então, o povo judeu antigo e também os mestres da lei. Bom, a questão é, nós temos então evidências, temos marcas, temos sinais, né? Nós já estudamos Mateus 24, né? E já pregamos também na nossa igreja aqui sobre Mateus 24, as evidências claras, óbvias, que estão ali no Evangelho de Mateus, narrados por Jesus Cristo. Que sinais, né, nós podemos observá-lo sobre a volta de Cristo? Nós usamos um termo na escatologia, o já, mas o ainda não, para se referir a coisas profetizadas que já aconteceram, né, outras que ainda irão acontecer. Mas também, no sentido mais usual desse termo, é que nós já podemos viver o reino de Deus aqui e agora, né, na nossa vida, porém ainda não na sua totalidade, tá? Bom, então como discernir os tempos? Precisamos discernir os tempos para poder entender os sinais dos tempos. Interessante, né, que num certo dia, né, os fariseus e saduceus, curiosamente, unidos com o fim de tentarem Jesus e se aproximando dele, de Jesus, lhe pediram que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. Está lá em Mateus capítulo 16. Né? Pergunta, que sinal, né, nós podemos ver vindo do céu? Por quê? Eles não acreditavam que Jesus fosse o enviado de Deus, não acreditavam que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, e por isso estavam exigindo, então, um sinal da parte de Jesus, para mostrar que ele era de fato quem ele dizia ser, e para mostrar, então, a autoridade de Jesus. Tá? Porém, a resposta de Jesus foi essa. Chegada a tarde, né, dizia, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, né, hoje haverá tempestade, porque o céu está avermelhado e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do tempo? Olha que resposta maravilhosa de Jesus, né? Ele diz, vocês conseguem discernir, né, se vai chover, se não vai chover, se vai vir tempestade ou se o céu estará limpo. Mas vocês não conseguem discernir os sinais do tempo, né? Jesus chama a atenção deles, então, para essa deficiência que eles tinham
acerca dos sinais, sobre dos sinais dos tempos, dos fim dos tempos. Jesus chama a atenção dele, desperta ele, dizendo assim: vocês têm condições de olhar esses sinais, porque vocês sabem, né? Se vai chover, se não vai, se vai fazer sol, se não vai. Então vocês têm que prestar atenção naquilo que foi escrito, naquilo que foi profetizado, né? Naquilo que foi anunciado como sendo os sinais dos fins dos tempos. Como enxergar isso, né? Então nós precisamos entender as profecias, entender toda a narrativa escatológica, né? Tanto nos evangelhos quanto nos livros dos profetas como Daniel, como Amós, como Malaquias, como também no Apocalipse. Mas, de um certo sentido, irmãos, a Bíblia toda é um livro escatológico, né? Se nós formos observar Gênesis 3, é um texto escatológico, né? Onde o próprio Deus fala sobre o envio do Messias, sobre o seu sacrifício, sobre a sua ressurreição, né? E sobre a vitória dele sobre o inimigo de nossas almas. Então é preciso saber discernir isso, é preciso entender isso, é preciso olhar para tudo isso e discernir. E é muito interessante que isso ainda respalda nos dias de hoje, né? Muitos cristãos ficam atentos, então, por exemplo, como está sendo uma discussão atual, sobre quais os impactos, né, escatológicos podemos ver nesse embate eleitoral entre Donald Trump e John Biden, né? Quais os indícios escatológicos que podemos ver aí, né? Existe, então, algo que eu tenho que prestar atenção se um ou outro ganhar? Já podemos dizer, então, que a derrota de um e a vitória de outro marca, então, o processo, né, de tomada, o processo de construção da política unitária, né, ou da política unificada que aponta lá para o anticristo. Nós precisamos ter discernimento sobre essas coisas, não precisamos ficar preocupado com isso e esquecer do que diz o texto bíblico, né, porque isso não afeta em nada a escatologia, né, não afeta em nada, tá? Porque os sinais envolvendo o fim do mundo, né, é muito maior do que do que envolve as eleições americanas, por exemplo, né? Bom, para isso eu preciso entender as categorias de sinais. As categorias de sinais. Antes disso, só voltando aqui à questão dos tempos, né? E isso foi algo que foi observado pela igreja do primeiro século, pela igreja do segundo, do quinto, pela igreja medieval, né? Foi muito observado isso, né? Talvez isso ficou um pouco mais em segundo plano com a igreja reformada, né? Por exemplo, João Calvino não tratou muito da escatologia, né? Não tratou, não deixou um livro, por exemplo, escrito sobre sua visão escatológica, né? Muitos até dizem, Calvino é pós-milenista. Não, Calvino é amilenista, né? Então não temos essa certeza pela voz de Calvino, porque não era uma preocupação do reformador ali, e de muitos reformadores também não era a intenção, né? Essa retomada escatológica veio muito forte a partir do século XVII, né? Começando ali século XVII, começou uma retomada escatológica, e no século XIX isso, então, como dizem agora os mais modernos, bombou, né? Com o dispensacionalismo, né? De John Darby, né? Mostrando aí o tempo de dispensação e trazendo aí, então, uma escatologia mais voltada para o fim agora, né? O fim agora, e não a observação daquilo que mostraria como seria o fim, né? Bom, dito isso, precisamos entender então as categorias, né? As categorias de sinais. E aí, interessante, né? Que Jesus ele vai dizer algo que vai nos fazer entender essas categorias lá em Mateus 24, né?
Ah, olha o que ele diz lá. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha que interessante, Jesus está pedindo, está dando. Olha, aprendam com as parábolas, a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se renovam, né? E as folhas já brotam, o que está prestes a vir quando os ramos se renovam e as folhas brotam? O verão. Como é que um cultivador aí, né, um agricultor ou alguém da área aqui da botânica sabe, né, da área da botânica é melhor, sabe quando está chegando o verão? Quando as figueiras, né, as folhas se renovam e quando brotam as folhas. Então já sabe, né, pelos ramos e pelas folhas que o verão está próximo. Assim, né, Jesus diz, também nós, né, deveremos estar atentos quando vir de todas essas coisas. Sabeis que o fim está próximo. Que todas essas coisas? As coisas que ele narra em Mateus 24. Né? E com essa expressão de Jesus, de que tudo aconteceria naquela geração, né, algumas dificuldades surgiram então para aqueles que estudaram a escatologia, né, principalmente os dispensacionalistas, né, como eles enxergam tudo aquilo que Jesus falou, aplicando hoje, se Jesus disse que era naquela geração. Né? Aqueles que se esforçam por achar contradição na Escritura, vem aqui então um prato cheio para especulação. Né? Então aqui surgem então alguns que dizem, tá vendo? A Bíblia precisa então de uma atualização, a Bíblia precisa então de uma interpretação melhor, ela tem erro, porque Jesus estava dizendo que seria naquela geração, e não aconteceu, e você está acontecendo hoje. Então, vem com muitas especulações. Né? Eles ousam afirmar, então, que Jesus se equivocou, pois pensava que o reino se consumaria logo. Né? Isso, John Bultmann, Bultmann ele traz isso, né? Na sua teologia do Novo Testamento, traz essas especulações que se faziam acerca desta palavra de Jesus Cristo. Por outro lado, então, nós vemos o John MacArthur, né, que é um escritor batista, e os pré-milenistas, eles não hesitam, então, em afirmar que a palavra geração se refere ao povo de Israel, assim o povo ou geração de Israel continuaria existindo até o fim. Então, John MacArthur e os pré-milenistas, né, eles entendem que Jesus está se referindo à geração de judeus, não aquela geração atual, mas a geração do povo, que vai até o fim. Tá? Essa interpretação do MacArthur, né, é uma interpretação confessional, só que ela parece ser parece um pouco artificial, né? Porque apesar do fato de Jesus ter anunciado coisas que extrapolam em muito a destruição do templo, por exemplo, podemos observar e devemos realmente, né, considerar ou considerar propriamente a segunda vinda, não na razão de interpretar somente o verso de Mateus 24, 34, como uma referência à destruição do templo, que isso aconteceu por volta do ano 40. Isso está lá, marcado nas páginas da história. Tá? O templo realmente caiu, né, no ano 40. E aqueles eventos, então, eles evocavam, né, ou invocavam o maior de todos os eventos, que seria a segunda vinda de Cristo. Tá? E a destruição, então, de Jerusalém simbolizava a destruição daquele mundo antigo. Então, nós precisamos observar essas categorias de sinais apresentadas tanto em Mateus 24, quanto nas cartas paulinas, né, e muitos do Antigo Testamento. Precisamos entender essas categorias, esses sinais. Né? Quando nós olhamos, então, para todos os tipos de sinais que estão profetizados na Bíblia, podemos organizar eles em 3 blocos ou 3 espécies. Né? O primeiro são sinais que demonstram a graça de Deus, né? São sinais que evidenciam, que mostram a generosidade e a graça de Deus de fato
são vários sinais esses, né? O segundo bloco, ou segunda espécie de sinal, seriam sinais que demonstram a oposição a Deus, né? E aí os falsos mestres, o anticristo, a besta, né? E todo o sistema que vai se opor a Deus. E por fim, né? Sinais que demonstram o julgamento divino, né? Então, os sinais que vai mostrar como Deus julgará todos os ímpios, julgará todos os homens, né? Cobrando deles as responsabilidades dos seus atos praticados. Então, esses sinais estão espalhados nos livros, né? Ou na Bíblia, nos textos escatológicos. E nós temos que estar atento a cada um deles, tá? Mesmo nos dias de hoje, a cada coisa que acontece, nós não precisamos ter, como eu já disse uma vez, nós não precisamos ter a escatofobia, o medo das últimas coisas, o medo do cumprimento dos sinais que estão narrados nas Escrituras. Nós não precisamos ter medo, né? Eu já disse, o livro do Apocalipse é uma carta de esperança, é a carta que nos traz alento quanto às coisas que estamos vivendo. Por isso não temos que temer, não devemos estar preocupados com isso. Devemos estar ancorados na rocha, ancorados e firmados, né, esperançosos nas promessas que o nosso Senhor nos fez de que Ele um dia vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais morte, não haverá mais mal, não haverá mais nada, porque tudo isso já é passado. Então, precisamos estar atentos a esses três tipos de sinais. Sinais que demonstram a graça de Deus, sinais que demonstram, né, a oposição a Deus, tudo aquilo que se opõe a Deus, e sinais que demonstram o julgamento divino. Eles estão espalhados aí. Talvez o da nossa época aqui esteja muito claro para nós, são sinais que se opõem a Deus, né? Os falsos mestres, né? Nós temos aí o avanço dos falsos ensinamentos nos nossos dias hoje crescendo de forma terrível, né? Uns querem atualizar a Bíblia, outros negam que tenha pecado contra o Espírito Santo, outros negam a vinda de Jesus, outros negam uma vida de santidade, diz que não precisamos ter uma vida de santidade, porque isso é um mito religioso, nós temos que viver a nossa vida da melhor maneira no mundo, né? Se divertindo, se alegrando, satisfazendo os desejos do nosso coração, porque é isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer, que nós sejamos felizes nesse mundo. Isso é um falso ensinamento. Nós temos aí falsos profetas anunciando a volta de Cristo, como já foi feito ao longo da história e continuam se fazendo. Nós temos os falsos apóstolos, que se dizem ser apóstolos, mas não são fake news, tá? Então, devemos estar atentos a tudo isso. Por fim, né, nós devemos também observar a responsabilidade que temos de vigilância, de vigiar. Jesus, ele disse, né, como nós dissemos, lendo Mateus 24, Jesus não nos apontou sinais para nos assustar, mas ele nos deu esses sinais para que nós viéssemos ao quê? A vigiar. É vigilância, né? Mateus 24 não é um texto para nós nos assustarmos. A carta de Apocalipse, o livro das revelações, não é um livro para que nós venhamos a nos assustar, mas são textos que nos ajudam a refletir sobre a nossa vigilância. Nós precisamos estar vigilantes, e é isso que em todo o evangelho dos textos escatológicos se pede ao seu leitor: vigiai, porque não sabeis, né, o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Nós não sabemos quando se dará isso. Paulo esperava para os seus dias. Os pais da igreja, idem, né? Santo Agostinho e os demais teólogos do período medieval tinham essa concepção de que precisávamos viver bem, precisávamos estar vigilantes quanto à nossa vida e à nossa postura cristã, né? E não nos corrompendo com este mundo, porque nós não sabemos a hora, o dia que Jesus Cristo virá, né? E a igreja de Cristo precisa, então, neste mundo hostil que ela vive, neste mundo confrontativo que ela vive, nós precisamos estar vigilantes,
a todo momento. Cuidado, né, para que nós não venhamos a tropeçar, né, nas práticas mundanas, né, observando os sinais que estão aí para ser vistos todos os dias, né? Todos os dias nós podemos ver o amor se esfriando, falsos profetas crescendo, cada dia mais o número de falsos profetas crescendo, o desprezo das pessoas em cultuar a Deus na igreja, né? A falta de responsabilidade cristã, né? A falta de postura cristã, a falta de comprometimento com as escrituras, né? Casamentos se rompendo, né? A vida libertina aumentando cada vez mais. Tudo isso está acontecendo aos nossos olhos e nós precisamos estar atentos, precisamos então vigiar para que nós possamos chegar até o final, possamos ser preservados por Cristo dentro daquilo que a reforma tanto pregou, né, sobre a perseverança dos santos, que os santos eles perseveram até o final, vão perseverar, eles vão chegar até o final, não por mérito deles, mas porque Cristo, então, os preservou de todo o mal. Tá? Então, os sinais não foram postos para nos causar medo e nem suscitar especulações, mas para que nós venhamos a vigiar. Este é o convite do texto escatológico, este é o convite de Cristo para a sua igreja. Vigilância. Vigiemos, né, quanto a todos os sinais preditos, narrados, profetizados nas Escrituras, para que, quando vier aquele dia, nós possamos estar sóbrios e com as nossas lamparinas acesas para ouvir o chamado do noivo. Porque assim, se assim chegarmos, né, e Cristo queira que nós cheguemos assim, certamente porque nós vigiemos, porque o Senhor nos abriu os olhos para que nós enxergássemos todos esses sinais, né, que estão aí para serem interpretados, vistos, né, e então nós não cairmos no engodo do falso ensino. Isso aí, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Na próxima lição, então, nós vamos começar, né, a falar, então, do avanço, né, do sistema do anticristo, né, de como as coisas vão se dar e a que passo vão se dar. Nós vamos falar, então, da última oportunidade do mal, né, como isso vai acontecer, né, como é que o dragão vai ser, e os seus aliados vão se portar. Vamos falar da besta, da primeira besta, da segunda besta, do número da besta. Vamos falar quem é o anticristo, né? E aqui é muito interessante porque nós vamos trazer toda uma abordagem histórica de quem é o anticristo, daquilo que diziam ser o anticristo, do que as nossas confissões, do que os nossos pastores da Confissão de Fé de Westminster achavam que era o anticristo, né? Toda aquela matemática de numerologia sobre o 666. Nós vamos falar da batalha do Armagedon, então a última e derradeira tentativa do mal sobre a Igreja de Cristo antes da sua segunda vida. Então te convido para domingo que vem, né, comigo mesmo aqui nesse canal, a estudarmos então sobre a última oportunidade do mal antes da segunda vinda de Cristo. Que Deus os abençoe, que o Senhor te guarde neste dia de domingo, que você e sua família possam cultuar ao Senhor e que possamos estar vigilantes quanto à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém.